Olá, boa tarde a todos. Lição de número 11, do dia 11 de dezembro de 2022. Segundo domingo, que será comemorado também o dia da Bíblia. O fruto do Espírito em relação a Deus e ao próximo. O texto áureo. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Portanto, são 9 os frutos do Espírito. E a pergunta é esta: como está o nosso fruto em relação a Deus e ao próximo? Será que nós estamos dando fruto para com Deus? Será que nós estamos dando fruto para com o próximo? A verdade aplicada. É fundamental, após a conversão, andar em espírito para vencer as inclinações da natureza pecaminosa e manifestar o fruto do Espírito no dia a dia. Depois que o crente se converte, depois que a pessoa se converte e se torna crente, ele precisa andar em espírito. Sim. Para quê? Para ele vencer as inclinações da carne. Há uma tentação muito ferrenha. Tá? A carne pede para as coisas de baixo, enquanto que o Espírito pede para as coisas de cima. Então, o crente precisa estar em Cristo para ele vencer as tentações da carne. E olha que não é fácil não, viu? Tem que ter muita graça de Deus. Os objetivos: apresentar a importância do fruto do Espírito, expor a necessidade de produzirmos fruto e compreender que devemos frutificar em toda boa obra. O texto da referida lição encontra-se em Gálatas capítulo 5, versos 13, 14, 16 e depois o 22. Aqui nós temos as leituras complementares, de segunda a sábado. Temos os hinos sugeridos, motivo de oração. Ore para que sejamos conhecidos pelos frutos. Eu sempre faço uma pergunta para mim mesmo antes de expor para os outros. Será que eu sou conhecido pelos frutos do Espírito Santo? Eu preciso ser conhecido pelos frutos do Espírito Santo. Eu preciso produzir esses frutos. Jesus falou que pela árvore se conhece os seus frutos. Nós conhecemos a vida das pessoas por aquilo que elas fazem. O esboço está dividido aqui: os frutos do Espírito, nosso relacionamento com Deus e nosso relacionamento com o próximo. Tem a conclusão e temos a introdução da lição para entrarmos na lição. Está aqui. O primeiro tópico da lição diz o fruto do Espírito. O mesmo Espírito que aplica nos discípulos de Cristo a obra salvífica, concede poder para anunciar o Evangelho, concede dons espirituais, capacitando o salvo para a edificação da igreja, também produz nos mesmos o fruto com as qualidades do caráter de Cristo, operando e conduzindo-nos no caminho do contínuo e indispensável crescimento, aperfeiçoamento. Sendo assim, devemos ter o entendimento de que as 9 virtudes referidas pelo apóstolo Paulo em Gálatas 5:22 são elementos de um mesmo espírito, como se fossem gomos de uma mesma fruta. Aí nós temos o tópico 1.1. Jesus nos escolheu para darmos fruto. Jesus fala isso aqui no Evangelho de João, como vocês podem ver abaixo,
no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, Jesus lá diz o seguinte lá: não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça para sempre. E Jesus falando com os discípulos. Observe que no capítulo 15 do Evangelho de João, Jesus fala sobre a videira, fala sobre a vara, fala sobre os ramos. Ele fala sobre isso aí lá no capítulo 15. Então está aqui no preâmbulo do capítulo do tópico 1.1, como vocês podem ler aqui. Ainda segue aqui a parte em azul, que é uma parte para o professor meditar. O tópico 1.2, fruto do Espírito, nos faz parecidos com Cristo, ou glória. Você é parecido com Cristo através dos frutos? Se você não é parecido, você precisa ser parecido com Cristo, porque Cristo sempre foi um bom fruto. Sempre foi um exemplo, né, para as pessoas. Ele falou bem claro: eu sou a vara verdadeira, eu sou a videira verdadeira. Quem estiver em mim dá muito fruto, né? E quem permanece em mim e eu nele, esse também dá muito fruto. Então, nós temos que ser parecidos com Jesus através de quê? Dos frutos. É o tópico 1.2. Observe aqui, bem claro, né? Ele segue aqui na parte azul, que é uma parte para o professor estar lendo. O tópico 1.3. Paulo deu ênfase ao fruto do Espírito. Em contraste com as obras da carne, Paulo expõe que o fruto do Espírito é a implicação natural de uma ação de amadurecimento na vida do crente, né? O fruto ele tem o seu tempo para ele ficar maduro. O fruto tem o seu tempo para ficar maduro. E normalmente nós só pegamos um fruto de uma árvore exatamente quando ele está maduro. Porque um fruto verde ele serve para quê? Não é nada, ele tem que estar maduro. Ele estando maduro, ele tem a sua utilidade. Um fruto só tem a sua utilidade quando ele está maduro. Então ele precisa estar maduro. Um fruto maduro, ele tem a sua utilidade. E todo mundo só pega frutos de uma árvore quando está maduro. Então Jesus usa uma analogia para trazer para nós uma grande verdade sobre o fruto. E aqui ele fala sobre o fruto do Espírito. Certo? Muito bem. Ele segue aqui na parte posterior ainda, falando do tópico azul, que é o tópico do professor. E aqui é a conclusão. Eu ensinei o quê? Então está aqui o que eu ensinei. A parte 2 da lição é exatamente o segundo objetivo da lição. Lembra que nós lemos lá atrás? Então aqui, nosso relacionamento com Deus. Na tríade da divisão das 9 virtudes do fruto do Espírito, a primeira é o nosso relacionamento com Deus, composto por caridade, que significa amor, gozo, paz. Justifica-se também que o Espírito Santo aloca o amor de Deus em nossos corações, a alegria dele em nossa alma e a paz que emana dos céus em nossa mente. Tá, então nós temos aqui em cima no preâmbulo, tópico 2, uma tríade. E nessa tríade está relacionado, caridade, que é o amor, gozo e paz. Então dos 9, 3 está alocado aqui. Tá, vamos lá. O 2.1, o amor. A maior de todas as virtudes. Não tem virtude maior que o amor. Essa é a maior de todas. Se estiver faltando essa virtude, você precisa aprender com Cristo essa maior virtude. Sabe por quê? Cristo foi o maior exemplo de amor. Ninguém teve maior amor do que este. O próprio Jesus falou isso aí. Ninguém
teve maior amor do que esse, de dar a vida por alguém. Então, Cristo é a maior essência do verdadeiro amor. Está aqui o tópico 2.1. Você observa aqui que Chamberlain fala: o amor como fruto, além de amor ao próximo, como expandido em 1 Coríntios capítulo 3, que nós falamos na lição anterior. Ele segue aqui, ainda, certo? Dizendo aqui para nós. Na parte azul também ele segue. E o tópico 2.2, ele fala sobre gozo, que é uma das 3 tríades que nós falamos lá no início. Gozo, a alegria que emana de Deus. Quando fala de gozo, significa alegria. Não tem um ser mais alegre ou também que quer que nós se alegramos a não ser Deus. Deus ele é a maior fonte de alegria. Está aqui, ó. A palavra grega chara, que traduzimos por gozo, satisfação ou alegria. Essa essência de satisfação e alegria é Deus, para com a minha e para com a sua vida. Ele segue aqui ainda, né? Falando sobre a palavra gozo, que significa também alegria ou então satisfação, ainda nos dando exemplo lá em Filipenses capítulo 4, versículo 4. Pastor Antônio Gilberto também aproveita aqui a ênfase, isso, e nos deixa aqui também algo falando sobre isso aí. No tópico 2.3 ele continua, ainda na terceira tríade, que é a paz. Paz para mim, no meu modo de entender, a palavra paz significa ausência de confusão, ausência de guerra, ausência de conflito. Observe aí, paz, uma condição necessária para florescermos em união. A paz ele é imprescindível, ela não pode faltar, ela também é indispensável em qualquer relacionamento, tá? Em qualquer relacionamento, a paz ela tem que estar. Ela é uma das 3 tríades que não deve faltar. O termo paz tem a sua raiz na palavra grega, olha aí, eirene, que significa concórdia, harmonia, reconciliação. Olha aí, 3 tríades ligadas à palavra paz. Concórdia, harmonia, reconciliação. Assim a paz que o fruto do Espírito proporciona está bem distante da paz que o mundo almeja. Jesus falou no Evangelho de João, capítulo 14, se não me engano, versículo 27, Jesus fala sobre isso. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas eu não vou dar a minha paz conforme o mundo dá. Jesus dizendo bem claro que a paz que ele está oferecendo e ia deixar é bem diferente da paz que o mundo oferece ou oferecerá para as pessoas. A paz dele é bem diferente. Olha aí. E ele deixa esse exemplo lá em Filipenses capítulo 4, versículo 7. Observe aí. Então esse aqui é o resumo da parte 2.3, que ela segue aqui na parte azul, que é uma parte para o professor. A palavra grega eirene inclui a ideia de harmonia, saúde, integridade e bem-estar. Em nossos relacionamentos devemos viver em paz com todos, que está lá em Romanos capítulo 12, versículo 18. Nos exercícios dos dons, Deus não é Deus de desordem, mas de paz. 1 Coríntios 14, 33. E na Assembleia, devemos esforçarmos para manter a unidade do Espírito e o vínculo da paz, que está em Efésios 4, 3. A paz, ela é uma condição fundamental para progredirmos na união, para acolhermos os ministérios de outras pessoas e para aprendermos que ainda através dos fracassos, o exercício dos dons deve levar a maior união e paz.
Então aqui está o resumo da parte 2.3, que é o tópico 2 da lição, que é o segundo objetivo. Passaremos agora para o tópico 3, que é o último objetivo dessa lição. Olha aqui. Nosso relacionamento com o próximo. Paulo, ele ensina para uma das 7 igrejas o seguinte: a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. E a pergunta é esta: como está o nosso relacionamento de amor com o próximo? Jesus, ele instituiu o 11º mandamento, e no 11º mandamento Jesus inclui o amor. Um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros com toda a sua alma, com todo o seu espírito, não somente aos outros, como também a Deus. Jesus falou sobre essa grande importância. É notório que a ação do Espírito Santo na vida do discípulo de Cristo visa não apenas a edificação e aperfeiçoamento do mesmo, mas que cada discípulo esteja devidamente capacitado para um relacionamento saudável, edificante e abençoador com o próximo. Será que nós estamos cumprindo isso aqui? Será que eu e você estamos cumprindo isso aqui? O nosso cuidado com o próximo é uma das virtudes do fruto do Espírito em nós. Será que nós estamos cuidando do nosso próximo? Será que nós estamos amando o nosso próximo? Como está o nosso amor com o nosso próximo? Será que ele é um amor saudável? Será que ele é um amor edificante? Será? Como tem sido o nosso relacionamento com o nosso próximo? Nós temos que amar o nosso próximo, mas não colocando nenhuma restrição, nenhuma barreira, nenhum limite. O nosso amor com o nosso próximo deve ser um amor incondicional. Um amor incondicional é aquele que não coloca nenhum limite. Ele não coloca nenhuma barreira. O amor condicional, ele é um amor que coloca limites e que coloca barreira. Aí a pergunta é esta: o amor com que você tem amado o próximo, ele é condicional ou ele é incondicional? Você tem colocado limites. Se você coloca limites para amar o seu próximo, o seu amor é um amor condicional. Você precisa ter um amor incondicional, um amor que vai além dos limites, um amor que vai além das barreiras, um amor que não coloca nenhum obstáculo, nenhuma barreira, nenhum impedimento, nenhuma distância. Pense bem, como está o seu relacionamento com o próximo, tá? Está aqui dentro, bem claro aqui, ó. Sendo assim, é importante que ao lidarmos com o próximo, sejamos, olha aí, ó, mas 3 tríades que está ligado ao amor. Observe. Nós temos que lidar com o próximo. Nós temos que ser o quê? Longânimo. Deus, ele é um ser longânimo. Deus, ele é um ser benigno. Deus, ele é um ser bondoso. Se você tem essas 3 tríades, você tem tudo. Você é parecido com Deus. Parabéns se você estiver cumprindo esses requisitos aqui. Tópico 3.1, então ele vai falar das 3 tríades do amor. Longanimidade. Eu vou deixar no rodapé desta lição, significa essas palavras aqui, viu? Longanimidade. Olha aí. Suportando as contrariedades do próximo. Uma pessoa que é longânimo, ele suporta tudo. Ah, mas presbítero, o senhor não está na minha pele. Por isso que o senhor fala isso. Olha, a Bíblia diz que nós temos que suportar. Se bem observado na Bíblia, a longanimidade tem a definição de
paciência, olha aí, tolerância e constância. As referências estão aqui, 1 Pedro 3,20, 2 Pedro 3,9, Colossenses 3,12 ao 13. Ó, essa virtude concede aos discípulos de Cristo a capacidade de suportar com firmeza as contrariedades em benefício de outrem. Será que você tem essa palavra aqui, seguindo sua vida? Longanimidade. Olha aí o que significa longanimidade. Portanto, está aqui no tópico 3.1. Não é exagerado afirmar que ser longânimo é suportar a má conduta dos outros contra nós. Muitas das vezes, nós não queremos suportar a má conduta das pessoas contra a nossa pessoa. Nós temos que suportar, temos que ser pacientes. Temos que ser. Senão nós não somos parecidos com Cristo. Você é parecido com quem? Quando você não cumpre essas exigências que estão aqui. Com Cristo, será que você é parecido? Quando você não cumpre? Portanto, está aqui. Aí você tem a referência aqui, tá? No preâmbulo ainda, na parte em azul. E na parte 3.2, a segunda das 3 tríades do amor, que é benigno. Ó, o amor mostrando compaixão. Quando eu tenho compaixão para com o próximo, significa que eu sou uma pessoa benigna. Ó, a benignidade na vida do crente torna-o uma testemunha do amor de Deus. Ô glória! Ó, digo isso por não haver dúvida de que o discípulo de Cristo deve expressar benignidade por onde passar. Claro, está que esta virtude é evidenciada na vida da igreja, quando existe o perdão. Ó, esse pensamento se faz em virtude do perdão ser uma das maiores desafios, ou um dos maiores desafios da vida cristã, pois provoca o abdicar do nosso eu. Para eu exercer a benignidade, eu preciso deixar de lado o eu. E quando eu falo a palavra eu refiro-me ao orgulho. Como eu posso amar o próximo se eu sou uma pessoa orgulhosa? Eu preciso largar de lado, eu preciso deixar de lado, eu preciso quebrar esse paradigma e largar isso de lado. Senão eu não sou parecido com Cristo. O último é a bondade, que é a terceira tríade do amor. Bondade. Ó, a destreza do amor. Portanto, está aqui, bem claro aqui, e dizendo para nós, nesse último preâmbulo, ele segue aqui e finaliza aqui atrás, como vocês podem ver, e tem logo aí a conclusão. Portanto, eu fiz o resumo da lição de número 11, que é a lição do dia 11 de dezembro de 2022. E a lição 11 é essa aqui, ó. O fruto do Espírito em relação a Deus e ao próximo. Amém? Deus te abençoe. Não se esqueça, se inscreva no meu canal, compartilhe, deixe o seu like e Deus te abençoe em Cristo Jesus. Até a próxima.